Bom, gente, o Leonardo está nos lembrando aqui que a reunião é gravada e que se alguém não quiser aparecer na gravação, por gentileza, mantenha a sua câmera desligada. Bom, então vamos lá, né? Bom dia a todos e a todas. Deixo aqui, nesse momento, né, em meu nome e em nome da DOCA, o meu abraço fraterno, né, o nosso abraço fraterno a todos que nesse momento estão vivendo aí lutos sobrepostos, né? Nessa altura do campeonato é impossível que qualquer um de nós não tenha perdido alguém, né? Seja da família, seja um amigo próximo, seja um colega de trabalho, enfim, o meu abraço mais fraterno e mais apertado possível a cada um de vocês nesse momento. Gostaria também de agradecer a FUMEC por possibilitar esse momento, né? Um momento onde a gente pode falar dessa diversidade que tem nos acometido aí, desse momento tão díspare, né, que estamos vivendo, tão ímpar mesmo, né? E a possibilidade de falar sobre ele, de construir conhecimento, é uma coisa muito boa, e então fica aqui também o meu agradecimento a essa iniciativa da FUMEC. Quero agradecer também a parceria da professora Doca. Doca tem aí uma passagem importante, né, na minha memória de formação, desde a minha época de graduação, quando eu buscava informações, né, aprender mais sobre os espaços educativos, lá atrás, na época que o balão começou, né, então foi uma marca importante. Fica aqui também a minha gratidão, né, pelo muito que o balão representou aí nessa época e consegue caminhar até hoje. Bom, a nossa semana acadêmica nos coloca essa pergunta, né, sobre a disruptura dos modelos psicológicos, e a gente traz aqui para vocês, pode passar, Leonardo, a gente traz aqui para vocês, então, essa questão, né, os impactos da Covid-19 na educação, apontamentos e possibilidades. A gente começa falando aí de alguns apontamentos e conclui falando de algumas possibilidades, né? Muito provavelmente, em se tratando de educação, a disruptura vai ser muito pequena, né? Mas vamos lá caminhando aí na nossa conversa. O profissional psi, ele vem sendo convocado ao trabalho, né? Ele vem sendo chamado para lidar com esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente escuta muito assim, o psicólogo nunca foi tão importante nos espaços educativos. Mas é mentira, né, gente? O profissional psicólogo, ele sempre foi importante, mas sempre foi relegado a segundo plano. Então, agora, ele está sendo convocado com mais ênfase, por quê? Porque nós trazemos a possibilidade da escuta, né? A escuta sensível, a escuta intencional, e trazemos a capacidade dialógica. Então, como nós trazemos esses dois elementos de forma muito relevante, nós estamos aí agora muito mesmo convocados para esses espaços educativos. Então, a pandemia traz, né, esse olhar renovado aí para esse profissional da psicologia, esse psicólogo escolar, esse psicopedagogo. Bom, nós vamos aqui começar, então, pensando no Drummond, tá? Eu quero trazer para vocês. Gente, tem muitos estudantes não conseguindo entrar, Leonardo, se puder dar uma olhadinha, acho que vai ser bom para eles. Eu quero começar trazendo para vocês um pouquinho do Drummond, né? Nosso companheiro mineiro aqui de Itabira, e vou terminar essa fala depois trazendo um pouquinho da Adélia, né? Nossa companheira de Divinópolis. Não quero falar aqui
das retinas fatigadas, né, do Drummond, eu quero falar da rosa. Quero falar daquela rosa que nasceu assim contra tudo e contra todos, né? Ele diz assim: uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Então, eu tomo posse, né, dessa fala do Drummond, embora eu não tenha a licença poética dele, né, para dizer que olhar essa flor que nasce contra tudo, contra todos, que chega de repente, é o inusitado que aparece nas nossas vidas de Psis. E nós estamos, né, gente, muito acostumados a lidar com o adverso. Nós estamos o tempo inteiro nos deparando com os inusitados no nosso dia a dia, seja nos nossos consultórios, nas nossas instituições, nos nossos espaços educativos, né, nas nossas relações de vizinhança. E aí, é isso que faz a diferença, né, na nossa leitura, na nossa tratativa com esse momento. Essa capacidade treinada, aprendida, né, de conseguirmos ver o inusitado, de conseguirmos ver a flor que brota na rua, de repente, né, que rompe esse asfalto. E esse costume, entre aspas, né, de vermos o inusitado, de acolhermos o inusitado, é tão comum para a gente, mas é tão comum que a gente, às vezes, o busca e toma café com ele, né? Aí falou aqui, viciado em café. Mas é isso. Então, esse profissional capaz de ver esse inusitado, de fazer uma tratativa e de conseguir estabelecer um diálogo de avanço, é que é convocado para esse momento, para essa escola, para todo e qualquer espaço educativo que se apresente nesse momento. Pode passar, Leonardo. E aí, a gente precisa, então, lidando com esses adversos, né, com esse inusitado, falarmos dos medos. Os medos. Sim, os medos. Eu trouxe especialmente 3 medos para a gente comentar, né? Primeiro, um medo que essas famílias, né, viveram e estão vivendo. E num primeiro momento, lá em 2020, elas se perguntavam assim, que escola que eu tenho agora? Porque as escolas, gente, ao longo dos tempos, elas sempre foram espaços de segurança, né? Tivemos momentos, claro, né, em que nós não tínhamos vagas para todos, mas vamos esquecer esse momento, porque nós avançamos bastante, né, década de 90, início dos anos 2000, nós conseguimos vagas para todos. Estamos em construção da qualidade, estamos em construção das melhores maneiras, melhores metodologias, mas vaga para todos nós temos, né? E nesse ter vagas para todos, as escolas se tornaram espaços de segurança. Muitas mães, em camadas populares, né, mães pobres, elas contaram com as escolas enquanto espaço de segurança, inclusive de segurança alimentar. Na classe média, muitas e muitas mães contaram com as escolas como espaço seguro para deixar seus filhos, como o professor Eduardo comentava antes, né, na dita terceirização dos pequenos, né, para deixar as suas crianças enquanto trabalham, enquanto exerciam os milhares de tarefas que competem às mulheres nessa sociedade também tão injusta que vivemos, né, que estamos postos. E, de repente, essa escola mudou. Não é mais essa escola. É uma escola para onde não posso mais mandar as crianças,
é uma escola que pode trazer contaminação, que pode trazer morte. Que escola que eu tenho agora? Que medo as famílias viveram e estão vivendo. É muita mudança, né? E aí a gente se depara com muitas escolas falando da questão da tratativa das famílias, que as famílias, através da tela, se tornaram mais ríspidas, né? E aí a nós psicólogos, compete lembrar do medo que as famílias estão vivendo, dessa mudança, né? E um outro medo que nos assolou a todos, né? Inclusive a nós, professores e professoras. Que casa misturada é essa que nós estamos tendo agora? Como é que nós estamos vivendo isso? De repente, para dentro da minha casa, entrou o meu trabalho, entrou os estudos dos meus filhos, entrou o trabalho da minha parceria afetiva, tudo entrou para dentro da minha casa. E aí, como é que eu vou dar conta de ensinar esse meu filho? Como é que vai ser isso? Que ensino é esse que eu vou fazer para o meu filho, para a minha filha, para as minhas crianças, para os meus adolescentes? Eu não vou dar conta. Mas alguém diz, precisa dar conta. Alguém tem que acompanhar esse menino. Principalmente, cadê a mãe que não senta do lado dele, né? Porque nessas horas difíceis, a vida das mulheres fica um tanto mais pesada, não é verdade? Cadê a mãe que não acompanha? Então, que medo, né? Que ensino que é esse? O que é que eu vou fazer com esse ensino? Eu que nem queria ensino em casa? E até quem queria, né? Passou a se perguntar, que ensino é esse? O que é que eu vou fazer? Porque hoje o que mais a gente escuta é, eu não tenho jeitinho da professora. Olha, Madu, a gente tenta, mas a gente não consegue, porque você sabe, a gente não tem o jeito da professora, né? Não é que a gente, mãe, não tem o jeito da professora, a gente não tem a profissão da professora, né? São coisas diferentes, são formações diferentes. Que medo, não é? E um outro medo, que a gente fala muito pouco sobre ele, aliás, a gente fala pouquíssimo sobre todos os medos, né? É o medo da casa. A casa, né, nem sempre, não é para todo mundo que a casa é esse lugar de aconchego, de proteção, de acolhimento. Nem todo mundo tem uma representação afetiva da casa. Muitas vezes estar em casa mexe com as emoções mais profundas das pessoas, elas querem sair, elas querem caminhar, elas querem correr, elas não querem ficar dentro de casa, porque nem sempre ficar dentro de casa significa esse aconchego todo que a gente antes da pandemia imaginava, não é? Porque muitos de nós, eu inclusive, pensava assim, que delícia poder fazer home office. Nossa, trabalhar dentro de casa é uma maravilha. Não é, né, gente? Não é por muitos motivos. E especialmente pela representação da casa que nós temos. Então, para os adultos também não é fácil estar dentro de casa. Se recolher as suas memórias, né? Suas memórias afetivas. E da parte prática, para as crianças, a gente tem visto que a casa realmente não é um lugar seguro. Claro que não podemos generalizar aqui, né? Nós estamos falando a grosso modo. O que nós temos visto são crianças sendo assassinadas barbaramente, né? Nós estamos vendo crianças sendo violadas todos os dias. E isso tem chegado à mídia, né? Ainda bem que isso tem chegado à mídia. Então, esses medos todos, pode passar, Leonardo, esses medos todos, juntos, vão fazendo um cenário de imprevisibilidade, de vulnerabilidade, de angústia, que acomete a nós todos, sem exceção, né? Uns mais, outros menos. Eu costumo brincar com os meus pacientes que, assim, estamos todos meio coisados, né, gente? Não tem ninguém 100% nesse momento. Estamos todos mesmo meio coisados.
Como diria aquele ditado popular antigo, né? Meio pedra, meio tijolo. E aí, lidar com a vulnerabilidade não é uma tarefa fácil, porque nós não somos ensinados a acolher a vulnerabilidade. E, especialmente, espaços educativos não são construídos para acolher vulnerabilidade. Vejam bem, espaço educativo, quer a gente queira, quer não queira, é espaço construído para acatar processos. Tem uma organização, não é? Começa lá pelo currículo prescrito, tem uma organização posta. E essa organização, essa rotina é uma preciosidade para as escolas. Então, a vulnerabilidade não faz muito parte do espaço educativo, porque todos vocês sabem, né, tanto quanto eu, que a gente começa o ano no espaço educativo fazendo um calendário pensando em dezembro, como é que a gente vai fazer uma formatura, como é que a gente vai finalizar o ano, né, como é que a gente vai entregar os boletins, é assim que a gente começa. E aí, esse profissional, como eu estava dizendo para vocês no comecinho da minha fala, é convocado para esse momento. Nós estamos convocados mesmo, até eticamente convocados, né? Mas nós só vamos dar conta de fazermos uma tratativa útil, né? Para esse espaço educativo, para essas situações, se antes de mais nada nós acolhermos a nossa própria vulnerabilidade. Se nós nomearmos os nossos medos, se nós falarmos, poxa vida, tá difícil pra caramba, não tá fácil mesmo não, de vez em quando eu choro, de vez em quando eu não durmo, de vez em quando eu tomo sol e fico ótima, de vez em quando eu faço café, né, o vício, de vez em quando eu leio poesia, e aí, pessoal, a gente, então, precisa dar conta disso. E, dando conta disso, nós chegaremos mais inteiros aos espaços educativos que nos aguardam. E nos aguardam ansiosamente. Pode passar, Leonardo. E aí, para a gente falar desse medo e dessa necessidade de acolhermos, né, a nossa própria vulnerabilidade, para depois fazermos a escuta plena, né, a escuta ativa, e colocarmos a nossa capacidade dialógica em ação, nós precisamos compreender que nesse momento, como falava ontem o professor Fernando, né, eu tive o prazer de escutar, só os imperativos falaram, e eles foram categóricos, e eles foram ouvidos. Mas a nossa vulnerabilidade, os nossos medos, não. Esses não foram ouvidos. Os imperativos falaram alto, gente. Pode passar, Leonardo. Falaram alto na nossa vida pessoal, falaram alto na nossa vida profissional, eles adentraram a nossa casa, né? A educação não pode parar, foi um dos imperativos que chegou para a gente de forma muito contundente. E esse imperativo chegou, mas não chegou por ordem da escola, nem chegou só para os professores, não. Chegou da sociedade para todos nós, né? Inclusive para a mãe que está trabalhando dentro de casa, olha, a educação não pode parar, pois você dê seu jeito, sente com seu filho e o ajude a acompanhar pelo computador o que tem para ser feito. E mais, seja produtiva, porque você também não pode perder o emprego. Olha o quanto de gente desempregada tem. Olha, faça yoga, mantenha-se magra. Seja um pai melhor, seja um pai presente. Então, os imperativos vieram. Escutada nessa pandemia foram esses imperativos, tá? Você não está dormindo? Volte no seu psiquiatra, pois troca o remédio. Pare de pensar nessas coisas. Olha, controle a sua ansiedade.
Veja bem, se você fizer um tripé, atividade física, terapia online e ir ao psiquiatra, você vai dar conta. Imperativos, não é? Imperativos, gente, desconhecem as diferenças. Imperativos desconhecem singularidades, subjetividades singulares, desconhecem. Mas espaços educativos não podem desconhecer. A gente precisa se apropriar das singularidades, das diferenças, né? E aí, como ninguém falou desses medos, né, desses imperativos, nós, psis, fomos convocados. Eticamente convocados, que eu quero dizer. Né? Depois, posteriormente, efetivamente convocados. De fato, haverá espaço para todos, porque vai ser uma demanda muito grande, eu observo, por esses próximos 3 anos. Mas aí, o nosso objetivo aqui hoje é apontar e falar de possibilidades. Então, nós estamos trazendo aqui para vocês 2 situações, tá, gente? Para os estudantes, né? Estamos trazendo a situação do profissional inserido na instituição, inserido no espaço educativo, enquanto equipe de gestão, né? Profissional, equipe de gestão, e o profissional de consultório, o profissional que faz a escuta individualizada, enfim, são 2 situações. E aí a pergunta continua, qual vai ser a tratativa? Vamos para o próximo, Leonardo? Leonardo está passando aqui para mim, gente, as apresentações. Então, a tratativa, ela engloba para a gente várias possibilidades. E aí, eu vou começar falando das possibilidades de quem está inserido no espaço educativo, para quem está dentro, tá? Ou pretende estar dentro. A primeira possibilidade é que a gente precisa atentar para a trama escolar. O que é a trama escolar que eu coloco ali como exemplo de urdidura, né? A urdidura como exemplo de trama escolar. A trama escolar é um conceito, tá, gente? É um conceito baseado em Vygotsky, tá? Em mediação. A trama escolar é um conceito que eu desenvolvi há tempos, já na minha época de mestrado, com essas relações de mediação escolares, porque a vida inteira eu trabalhei com essa temática de aprendizagens, né? E a gente sabe que a escola é um constituinte das subjetividades, né? Mesmo que a pessoa não vá tão bem na escola, a escola está impactando a sua subjetividade. Então, a escola tem um lugar muito importante na formação de todos nós, nas nossas constituições subjetivas. Mas a urdidura é um aparelhinho, né, manual, e que é utilizado para tecer tapetes, né? E nessa urdidura, todos os fios têm o mesmo comprimento e são colocados horizontal e verticalmente. E a pressão do amarre, dos nós que se faz na urdidura, é muito importante, porque essa pressão, né, esse ajuste, é que vai fazer com que esses fios possam ser tecidos, que eles não se desenredem, né, que eles não se soltem. Então, a trama escolar é essa ideia, de que dentro do espaço educativo acontece uma mediação muito importante, e essa mediação é feita em processo por todos os elementos que compõem esse espaço educativo. Então, todos têm o mesmo tamanho de fio preso na urdidura. Estudantes, professores, coordenadores pedagógicos, gestão escolar, equipe de limpeza, de portaria, de alimentação, bibliotecários, pessoal da TI, como está aí o Leonardo desde ontem conversando comigo e com a Doca, né? Aliás, precisamos deixar aqui também o nosso agradecimento à equipe de TI, aqui citando o nome do Leonardo como representante, tá? Vocês são sensacionais. Então, esses fios todos tecidos ali, eles se organizam, eles se entrecruzam e criam situações, né?
Dentro desse espaço, a exemplo da Urdidura, nós vivemos situações sociais de desenvolvimento, nós somos demandados e nós podemos transformar nossas vivências em sentidos singulares, não é? Então, a trama escolar é tudo isso que está acontecendo o tempo inteiro, essa gama de relações que acontecem e são relações mediadas. E como espaço de mediação, existe possibilidade de construção de novos sentidos. E para eu fazer essa escuta, para eu conseguir perceber o movimento dessa trama escolar dentro do espaço educativo, eu preciso perceber também, né, já que fizemos a leitura dos medos, os ajustes e reajustes familiares que já aconteceram. E como é que eles estão convivendo agora? Porque, né, gente, as famílias fizeram muitos ajustes, muitos ajustes. Uns melhores, outros não tão bons, mas ajustes foram feitos. E as escolas, os espaços educativos também fizeram muitos ajustes. Mas quais ainda precisam ser feitos? É essa a indagação que nós chegaremos no espaço educativo fazendo. Opa, tivemos aqui vários ajustes. O que ainda falta? No que eu posso contribuir? Estou chegando aqui com a minha escuta e com a minha capacidade dialógica. O que eu vou fazer com isso? É hora de abrir as rodas, não é? Para eu exercitar a minha escuta e a minha capacidade dialógica. Mas como eu posso fazer isso? Como é que isso vai acontecer? Passa aí para a gente, Leonardo. A gente precisa, então, começar a pensar em novas organizações. Como eu estava dizendo bem no comecinho, espaços educativos tendem a se fechar, eles tendem a não fazer uma transformação grande. E aí a gente acaba patinando, fazendo mais do mesmo, né? Mas vamos ver essa possibilidade. Será que pode haver disruptura? Não é isso que nós estamos nos perguntando nessa semana? Aí lá vamos nós, né? Como é que a gente vai poder colaborar para mediar aprendizagens para avanços qualitativos? Avanços que precisam unir aí, né, na urdidura, na tessitura, na trama, alegria, aprendizagens novas e melhores. E também melhores formas de operar sobre o mundo. Porque não estamos todos nós dizendo assim, poxa vida, se não aprendermos nada com essa pandemia, desistimos, não é? E o que vamos aprender com essa pandemia se nós, inseridos nos espaços educativos, não fomentarmos possibilidades de mudança, possibilidades de novas organizações, não é? Que didática será preciso definir, né, para ser relevante enquanto tópico de aprendizagem? Porque eu trago esse comentário, gente, pensando muito na questão mesmo do currículo prescrito e do currículo vivo. Por quê? Porque nós temos a Base Nacional Comum Curricular que nos organiza, nos orienta, né? Porque a educação é organizada e orientada, não é? Então, a gente fala do espaço educativo enquanto um contexto pequeno, né? Enquanto um contexto aqui onde eu estou, mas é óbvio que eu estou enredada aí no contexto macro, mas em tudo que é prescrito, existem brechas, não é? E aí eu posso, sim, capturar as brechas. E isso é fazer o currículo vivo, não é? Quando, por exemplo, eu leio as competências postas na BNCC, eu preciso compreender, de uma vez por todas, que as competências, elas são holísticas. Eu não posso torcer a base, embora eu nem seja um amante da base, tá, gente? Eu prefiro muito mais os PCNs, mas, assim, eu não posso torcer a base para tirar dali um jeito de ensinar o conteúdo. Quando eu leio competência, eu preciso ler de forma holística, eu preciso ler como um jeito novo de operar no mundo, eu preciso fazer isso. E daí,
é que eu preciso pensar nesses currículos, o que é posto, o que é possível, né? E nas mudanças. Vamos lá, seguindo, Leonardo. Nós temos, então, um lema novo, né, colocado para a gente, para todos os PCs, né, que se aventuram aí pela educação, porque adentrar a educação é uma aventura, né, mas é uma aventura que nos traz, assim, inusitados todos os dias. E o que seria da nossa vida se não fossem os inusitados, as flores que brotam no meio da rua, né? Pois é. Então, talvez aprender para viver seja o lema para a nossa educação pós-pandemia. E aí eu estou aqui tratando o psicólogo como esse profissional inserido na educação, tá, gente? Aprender para viver. É claro que nós não vamos ser ingênuos, né, de achar que uma unidade educativa sozinha, um único equipamento social, vai mudar o país, vai mudar o mundo. Mas a gente pode fazer mudanças significativas nesse espaço. E das mudanças desse espaço, nos agregarmos a outros coletivos para outras mudanças, maiores e melhores. Porque a educação sempre foi luta. Desde lá, né, mais uma vez convocados, os estatutos, as demandas, né, década de 70 e vai por aí afora. A educação sempre foi luta. Nunca houve educação sem luta, tá? E apesar de todos os pesares, a educação tem avançado e tem sustentado muita coisa nesse país, né? Eu sou uma militante da educação, por óbvio, né? Então, mesmo dentro dos nossos contextos postos, né, dos nossos contextos aqui piquititinhos, nós podemos começar a pensar nesse currículo vivo. E para eu pensar no currículo vivo, eu tenho que pensar que vai importar para mim as diferenças, as singularidades, e não a homogeneização, né? Eu preciso pensar nas diferenças, tá? E eu preciso pensar, gente, nesse momento, no tempo das aulas. É impossível eu pensar um currículo vivo se eu não conseguir mexer no tempo das aulas. Porque mais não é sinônimo de ser bom. Mais nem sempre é muito, tá? É preciso pensar nos tempos, porque se eu permanecer organizando os meus tempos de aula, 50 minutos, uma aula atrás da outra, eu vou assegurar que tudo continue do mesmo jeito, não vai ter nenhuma descobertura. E o tempo dentro das escolas é uma coisa muito preciosa, e é uma coisa, assim, é uma luta ferrenha, né? Para modificar qualquer noção de tempo ali, de duplas de aprendizagem, de quartetos, de grupos, né, de formatos novos. Então, fica a dica aí, precisamos pensar nos tempos, tá? E na configuração dos tempos, de fato, assim, ó, pragmático, como é que eu vou configurar os meus tempos de aula? E precisamos compreender também o tempo aí como um tempo de aprender com todos. E um tempo de aprendizagem para todos. Então, todos aí, olha, todos os fios, né, presos na urdidura, formando a trama escolar, estarão em tempo de aprendizagem. Todos juntos, para construir esse lema de aprender para viver. É isso que pode promover disruptura, fora isso é só mais do mesmo, né? Então, vamos seguindo, Leonardo. A gente também, adentrando aí nos espaços educativos, a gente pode observar pontos saudáveis, né, que já existam, e já existem, com certeza, em muitos lugares, porque as escolas, gente, no Brasil, elas são muitas, elas são diversas. E aqui eu estou falando especialmente da educação básica, tá? Mesmo aqui no município de Belo Horizonte, a gente vai ter N escolas, né? Se eu circular
como eu já circulei as 9 regionais da cidade, eu vou encontrar diferenças e semelhanças nos seus espaços educativos, quer sejam públicos, quer sejam privados. Se eu pegar a cidade de São Paulo, eu vou encontrar na periferia de São Paulo escolas sem acesso à internet, por incrível que pareça, São Paulo, não é? Aqui na periferia de Belo Horizonte, BH é uma cidade de 70% de vilas e favelas, né? Se eu adentrar as vilas, eu vou encontrar muita dificuldade de acesso à internet. Então, as escolas são muitas. Ao mesmo tempo, eu vou encontrar uma escola situada num lugar de muita vulnerabilidade, que faz um trabalho incrível, valoroso, maravilhoso, que tem uma hiper mega conexão com a sua comunidade, com seus estudantes, né? E onde sentidos positivos são construídos ali para aprendizagem, para futuro, né? Para a vida. E vai por aí afora. Então, eu vou encontrar nesses espaços por onde eu andar, pontos também que são positivos e que são enriquecedores dessa trama e que podem ser usados por mim como um viés, né, como um ponto de partida. Quanto mais horizontal for a gestão desse espaço educativo, melhor vai ser para trabalhar com o lema Aprender para Viver, né? Porque vai trabalhar um espírito cooperativo, de grupos. Quanto mais serenos os educadores estiverem e viverem para acolher os imprevistos, melhor vai ser para esse lema, só que para estarmos serenos e capazes de acolher os imprevistos, precisamos poder falar dos nossos medos e vulnerabilidades, né? Não podemos esquecer desse detalhe importantíssimo. Precisamos perceber, precisamos que o espaço educativo perceba que cada estudante viveu de forma peculiar esse momento de recolhimento, de isolamento, né? Seja por questões sociais, econômicas, enfim, por N motivos. Vai ser preciso, sim, propor recuperação de aprendizagens aí pelos próximos 3 anos, com certeza absoluta. Só que é preciso, nesse caso, focar num currículo vivo, porque aumentar o tempo não vai fazer recuperar a aprendizagem, né? Vai só cansar as pessoas, eu acho. Precisamos pensar nos sentidos que as famílias construíram para esse momento, como é que elas mantiveram ou não mantiveram o seu elo com os espaços educativos, né? Precisamos pensar enquanto componentes, enquanto participantes de equipe de gestão educativa, de forma reflexiva, né? O que eu estou fazendo com esse meu espaço? Eu estou pensando e agindo só por modismo? Eu estou conseguindo fazer um planejamento? Como é que é isso, né? A capacidade de flexibilização, de colaboração, de cooperação que esse espaço tem, né? Tudo isso que já existe, e se não existe, se eu tiver condições de fomentar, vai me ajudar a implementar uma trama escolar rica, uma trama que favoreça mais aprendizagem para viver, tá? E isso enquanto pontos saudáveis aí para observarmos. Próximo, Leonardo. E aí, então, né, enquanto essa prática no espaço educativo, a sugestão seria, atentos aí, a escuta e a capacidade dialógica, investir em quê, gente? Num plano de convivência. Construir um plano de convivência bom, bacana, rico, movimentado, né? Que inclua aí todos os segmentos que participam desse espaço educativo para conseguirmos envolver a todos nessa lógica do aprender para viver. E aí, construído o plano de convivência, provavelmente, antes de construir o meu plano de convivência, eu vou precisar fazer o quê? Revisitar o meu projeto político-pedagógico, né? Tem escola que não tem? Tem escola que não tem, precisamos fazer, né? É muito importante, porque ali vai estar registrado a história e as possibilidades desse espaço educativo. Daí,
meu plano de convivência feito enquanto trabalho em equipe, tá? Ele não é feito por mim, ele é feito em conjunto, tá? Exemplo do PPP, eu vou transformar em ações por segmentos, em projetos globais, pequenos projetos, né? Sempre numa abordagem dialógica, sempre utilizando instrumentos que são da lida do psicólogo, né? Rodas, conversas, oficinas, e sempre em equipe. Eu não consigo revisitar um PPP, eu não consigo fazer um plano de convivência se eu não convocar todos para o mesmo lema, se eu não ouvir todo mundo, se eu não colocar uma caixa para as pessoas colocarem seus informes, suas dúvidas. Então, dá trabalho? Dá. Mas o resultado que sai disso é fantástico. Não serão mais os mesmos, nenhum dos atores que participam desse processo e nem o espaço, acreditem. Seguindo, Leonardo. E aí, a gente chega ao consultório, né? Até então, nós falamos um pouco da prática inserida no espaço. E a prática fora do espaço? A prática clínica, né? Meus atendimentos mudarão? Provavelmente. Já mudaram, né? Bastante. Desde que o CRP e os nossos conselhos, nosso Conselho Federal, enfim, nós conseguimos a aprovação para fazermos o atendimento online, muita coisa veio mudando, né? De repente, nós começamos a escutar pessoas, elas estavam dentro do carro, elas estavam no quarto, elas estavam em espaços, assim, inusitados, né, de novo. E aí, então, nós já tivemos essa mudança de possibilidades. E o híbrido, ele se apresenta como uma forte possibilidade para o atendimento psicopedagógico, né? Por que ele se apresenta como uma forte possibilidade? Diferente, gente, do híbrido enquanto ensino híbrido na escola, né? O ensino híbrido na escola, ele cumpre uma função. No consultório, a ideia do híbrido, ele vem muito como uma forma, agora, de atender as famílias que se adaptaram a esses modelos, né, de online, famílias que têm dificuldade de transitar, de levar, de buscar. Híbrido por quê? Porque algumas situações demandam mesmo a presença, o tete-a-tete. Outras situações podem ser feitas, podem ser mediadas com a tela. Só que aí, eu preciso compreender também, olha só, voltando na questão do currículo vivo, né, que nem é currículo no consultório, mas diz da mesma coisa porque tudo é holístico, né? Eu não posso sustentar o que eu fazia presencialmente com a mediação da tela, não é isso. Porque esse erro é o que os espaços educativos têm pensado em fazer, é pegar o que se fazia presencialmente e migrar para o online. Não dá certo, as pessoas ficam muito cansadas, né? E no caso do atendimento psicopedagógico, a mesma coisa, não dá para fazer a sustentação, precisa mudar o modelo. Então, eu preciso pensar e fazer ali o meu contrato, os meus combinados com a família e com o sujeito, de que, em alguns momentos, eu vou falar, vamos passar 15 minutos aqui para eu dar essa orientação, vai lá, faça isso, retorne aqui, né? Então, eu preciso ter flexibilidade e pensar em outras maneiras de fazer esse trabalho, mas ele pode e deve ser feito, tá? Com relação ao que vai acontecer depois, nós ainda não sabemos, né? Muitas pesquisas ainda serão feitas, tudo que a gente falar agora serão conjecturas. Nós estamos conjecturando sobre o futuro, né? É um fenômeno em andamento a pandemia. Agora, daqui a um tempo, nós teremos estudos efetivos a respeito, né, desses impactos, teremos alencado situações benéficas, teremos feito aí uma lista de
de atividades, de tratativas que foram positivas. Nesse momento, ainda não temos isso, mas nós sabemos dos impactos afetivos, emocionais que nos chegarão e das questões de aprendizagem que também nos chegarão. Se terão outros desdobramentos na saúde, neurológicos e afins, nós ainda não sabemos, né? Estamos aqui, aguardando, exercitando a nossa lida com o inusitado. E aí, para eu encerrar essa fala e passar para a Doca, eu quero trazer, como eu prometi para vocês, a fala da Adélia, né? Lá de Divinópolis. Ela tem um poema que ela fala sobre domingo, e ela conclui esse poema sobre domingo dizendo assim: quando for difícil visualizar, perceber manhãs de domingo no meu país, eu vou fazer, mais ou menos assim, tá, gente? Eu vou fazer um exercício de imaginação e eu vou trazer à memória o rapaz de bicicleta carregando laranjas, os sons dos meus domingos, e aí, dentro de mim, no meu país da memória, será sempre domingo, e eu poderei repetir: é domingo, é domingo, é domingo. Então, é isso. Vamos trazer à memória os nossos domingos, de manhãs ensolaradas, para a gente passar por esse momento. E vamos também lidar com a nossa vulnerabilidade, vamos aceitar que ela existe, que de vez em quando a gente está bem, de vez em quando a gente está mais perrengue, né? Vamos aceitar que aí as coisas vão caminhar para o nosso lema, aprender para viver, tá? Muito obrigada a todos e a todas, e aí vamos ouvir a Doca. Obrigada, Madu. Obrigada a vocês. Saudade de você, viu? Muita também. Cláudia, eu já fiquei com ciúmes. Ai, mas você também é a maior fofinha do pedaço. Adoro ver vocês duas juntas. Madu, eu acho que foi realmente muito bacana a sua fala, o cenário, o lugar da psicopedagogia na educação e fora da educação, né, nessa interseção. E como nós combinamos, eu trarei o lugar da escola. E não teria como ser diferente que não trazer de uma escola que trabalho pela liberação do uso de imagem, pela propriedade que eu tenho dos detalhes do trabalho. E o quanto esse contexto educacional, seja ele no espaço físico escola ou não, está sendo e ainda será muito afetado pela pandemia. Ô, Léo, você passa para mim, por favor? Então, pessoal, bom dia. Acho que as duas falas, a minha e de Madu, terão muitos pontos de contato. Passa, por favor, Léo. Obrigada. Enfim, entramos em pandemia final de março. A escola teve 2 dias para poder fazer comunicados e elaborar materiais para as crianças e para as famílias. Tudo em suspenso. Em suspenso, o diálogo com a família, o trabalho, a criança e a escola. Foi difícil demais, gente. Eu trabalho numa escola particular, atualmente chama Grupo Balão Vermelho, e eu sou coordenadora da educação infantil. E daí, nós passamos 2 dias fazendo lista de atividades, que era do cotidiano escolar com crianças de 1 a 6 anos, que pudessem ser realizadas em casa,
pelos adultos de casa, mas que tivesse algum sentido para as crianças, que resguardasse a experiência da escola. Olha, pura inocência nossa. Foi difícil demais. Não bastava listar as atividades, porque os adultos de casa não sabiam nem o ritmo da canção para brincar de corre com tia. E brincar de corre com tia precisa de mais de um. Famílias que às vezes só tem um filho. Às vezes, 4 adultos e uma criança. Quando, por exemplo, acolheram os avós em casa. Bem, não foi fácil. E esses círculos aí que vocês estão vendo, em cada momento, um ficou mais evidente, e essas evidências diferentes em cada família. Famílias se fortalecendo, outras ruindo. Crianças assumindo protagonismo, outras emudecendo. O trabalho tomando todo o espaço físico, social, discursivo, inclusive sem os tempos de alimentação. Outra hora, a bola da vez era a escola, ou a falta da escola. Ah, se tivesse a escola. Ah, agora sem escola. Ah, vou tirar o menino da escola. Ah, para que pagar a escola se não tem escola? Ah, então agora quem tem que receber o salário da professora sou eu, porque ela só manda atividade para eu fazer. Gente, foi muito difícil. Está muito difícil. E eu estou falando de educação básica, como o Madu falou, no caso de crianças bem pequenas e crianças pequenas, que, segundo a BNCC, são crianças até 6 anos. Passa, por favor. E aí, anos a fio eu escutei, queria ser uma mosquinha para saber como que aconteceu essa atividade. Nossa, dava tudo para saber como é que ela fez para dividir tal, emprestar tal brinquedo. Era assim, era o desejo da família visualizar o cotidiano da escola. Eis que isso aconteceu. A família visualizou, e não só visualizou, mas puxou a escola, no sentido de conduzir a escola em casa. E aí já não eram mais listas de atividades. Eram atividades síncronas como essa, com crianças de 1 ano e meio, 2, 3, 5. E aí, a criança queria falar, mas o coleguinha estava falando. A mãe abria-se o microfone e falava: fulana, a Maria quer falar, aqui é o dedinho dela. Ou seja, os adultos não só acessaram a escola, mas algumas vezes viveram a escola no lugar de seus filhos, de 1, 2 e 3 anos. Responderam por eles, sofreram por eles. Foi difícil demais. Está difícil demais. Mas também tem conquistas demais. E dessas conquistas eu vou contar um pouquinho para vocês. O que não podemos acostumar, de jeito nenhum, é com a falta da escola para as crianças pequenas. Eu não estou falando isso para as crianças de elite que moram aqui na Zona Sul, onde fica o prédio da FUMEC. Eu estou falando para as mais de 70% das crianças que estudam nas EMEIs de Belo Horizonte, que fazem um trabalho maravilhoso, mas que por muito pouco está por um fio em função do homeschooling, em função do cantinho da vovó, em função
do clubinho da criança. Não. Professora, pedagoga, formada, que pensa e respira a infância, a criança e a educação. Essa escola a gente não pode se contentar em levar gato por lebre. É a escola bem formada, com um ambiente seguro, com um ambiente de educação, coordenado por profissionais capacitados, que as crianças precisam. Sejam elas pública ou privada. Nós lutamos por uma rede de ensino, mas sabemos que os direitos são iguais na lei, não necessariamente na realidade eles são levados a cabo. E aí, nesse sentido, eu trago uma experiência que é uma experiência, e não a experiência, mas que pode ser tomada como um exemplo interessante. Tá bom? Passa, por favor. Crianças de 2 e 3 anos. O que criança de 2 anos faz na escola? Normalmente a resposta é socializa, mas a melhor resposta é aprende. As crianças vão para a escola em qualquer idade, é para aprender. E socializar é aprendido. Socializar faz parte do processo de humanização, que vai desde a representação simbólica, desde o desenvolvimento da função simbólica, da fala, da ludicidade, de estar no lugar do outro, as operações concretas até as formais. Não só absorvem, compreendem cultura, mas produzem cultura. Então, a escola precisa garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E eles, segundo a BNCC, os direitos de aprendizagem, não estou falando de conteúdo, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento são conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Isso são direitos. Fácil de garantir no cotidiano presencial. Vai falar isso para menino de 2 anos em casa, com todas aquelas bolotas roxas que eu mostrei e que a Madu falou brilhantemente há pouco. E aí a professora Andréia, com criança de 2 anos, pensou, como que menino de 2 anos aprende? Aprende junto, aprende interagindo, aprende com o outro. O que o outro diz, o que o outro faz, é referência, é modelo para o que eu vou dizer e o que eu faço. E juntos, na interação, eu vou construindo o meu, a minha subjetividade, as minhas possibilidades. E aí, a professora teve uma sacada. Propôs às crianças a construção de um álbum de figurinha. Gente, projeto, álbum de figurinha, deve ter para mais de 1000 na internet. Desenvolver um álbum de figurinha com crianças de 2 anos, neste contexto que eu estou aqui descrevendo, não é caricaturando, foi muito interessante e foi desafiador. As crianças de 1 ano e meio, 2, aprendendo a falar, construíram os álbuns das figurinhas referentes a si e referentes aos coleguinhas. Então, passaram a conversar sobre o brinquedo preferido, sobre o que não gosta, sobre comida, sobre livro, sobre personagem, sobre cor. E aí, o que menino pequeno começa a perceber? Faço parte de um grupo. Eu sou da meninada da Dedéia. Olha a noção de coletivo, olha a noção de estar junto, olha a percepção do outro, olha o sair do próprio ponto de vista para poder perceber o ponto de vista do outro, que cognitivamente é lá por 6 anos, mas já é um exercício de como
chega em casa a figurinha do coleguinha, e na figurinha do coleguinha tem uma imagem de melancia, e a criança fala, eu também gosto. Olha que coisa bacana, gente. Criança aprendendo a falar. Passa, por favor, Léo. Então, o primeiro momento foi fazer a seleção das perguntas. Perguntas que iriam guiar cada figurinha que a professora iria selecionar para a criança. O segundo momento foi postar essas perguntas no Classroom para as famílias perguntarem para os seus filhos. E aí, as famílias é que dariam as respostas para as professoras. Olha aí, puxando essa família. Gente, é uma curva enorme entre mandar uma lista de atividades e desenvolver um projeto compartilhado. Passa, por favor. Então, qual o brinquedo que você mais gosta? Qual o alimento você mais gosta? Que outros? Mais que outros é uma noção super complexa para menino pequeno. Qual a história preferida? Qual a música você mais canta em sua casa? Pode ser que a família não saiba nem que esse menino sabe cantar a música. Você tem medo ou não gosta de alguma coisa? Qual a sua cor predileta na hora de desenhar ou pintar? Ou seja, não estamos falando na hora de escolher roupa, na hora, num determinado contexto específico. Então, essas perguntas, elas vão dando direção para as famílias e para as crianças. Não é só o que você gosta, gosta em relação a quê, medo em relação a quê. Passa, por favor. Então, cada criança tem uma folha dessa. E aí, tem o espaço das figurinhas. E a professora recolheu, então, todas as informações, montou as figurinhas de todas as crianças, e ela mandava para casa, no dia programado, o seguinte, passa. Mais uma vez, por favor. Mais uma vez. Assim. Então, tem o retrato da criança, para os coleguinhas identificarem. Na página da criança tem o nome da criança escrito. E no primeiro retrato, embaixo tem a fruta. No segundo retrato, embaixo tem um livro. Então, não era o dia do alimento, era diversificado. Então, essa criança tinha, para poder colar no álbum de figurinhas, tinha que passear por esse álbum. Tinha que localizar o espaço. E, inclusive, assim, esse aqui já está quase cheio, esse aqui não. Todo um conjunto de ações em cima do quê? Das especificidades de cada criança que compõe aquele grupo. E o álbum representa metaforicamente o quê? A meninada. Esse coletivo que não está junto presencialmente, mas está junto virtualmente. É possível, sim, ter uma escola de qualidade para as crianças pequenas. Mas é bastante diferente da qualidade do potencial de uma escola presencial. Há uma distância grande, mas tem pontos de luz. Passa, por favor. Então, aqui já é o retorno de algumas famílias com vídeo das crianças lidando com os álbuns. Então, o suporte, cada família pensou o seu, que poderia ser, inclusive, a folha que a professora montou e mandou, melhor dizendo, para as casas. Mas as famílias tiveram liberdade também de fazer os seus. Passa, por favor. Eu gosto de macarrão. Esse lobo parece um cachorro. Passa, por favor. Quem é esse que está aí? O Fernando. De que bicho ele não gosta? De cachorro. Quem você vai escolher agora? Maria Flor. Qual o brinquedo preferido dela? A galinha pintadinha. Olha a quantidade de fala dessa criança de 2 anos, gente. Isso é anotação de mãe, de família que encaminhou pelo Classroom. Então, recortar, usar cola, identificar, ler imagem, reconhecer o colega, usar esse material, isso tudo é próprio de escola. Passa, por favor. Eu gosto das figurinhas, muito. Eu gosto de melancia.
vou colar da Clara. As figurinhas da Dedé estão guardadas? Aí ele fala no Meet para a professora: ô Dedéia, você tem figurinhas? Olha como que a gente aprende com criança. Tinha folha para todo mundo, menos a da professora. E as crianças cobraram. Ou seja, que coletivo é esse? Passa, por favor. E aí, então, com essa ideia de estar socializando, interagindo, esse projeto foi apresentado e faz parte de um material de capacitação das professoras das EMEIs, de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Contagem, uma outra cidade que agora eu esqueci, e esse projeto está sendo comprado por mais 3 cidades do Brasil. O projeto de formação, que inclui experiências interessantes, entre elas, essa. Então, isso também é um compromisso que eu acho que o setor privado tem com o setor público, mas que não seja unidirecional, do privado para o público, mas que também aprenda com as transposições didáticas e recriações que as outras colegas de trabalho e escolas possam fazer a partir, né, das possibilidades criadas. Passa, por favor. Para os meninos maiorzinhos, aqui crianças de 4, 5 anos, eles recebem lá no Classroom essa rotina coloridinha. Então, aí tem 3 atividades. 3 atividades para serem realizadas assincronamente. O que isso significa? Pelo pai, pela mãe, pela avó ou por um adulto em casa. E também aqui tem atividades que indicam atividades síncronas, como essa que está acontecendo aqui. A escola manda tanto o coloridinho com o desenho que as crianças escolheram para representar cada uma dessas atividades, quanto ela sem ilustração, porque a criança pode ir marcando as atividades que já realizou e autogerir o tempo. Olha a coisa do tempo. É obrigada a fazer todas? Não. A escola oferece possibilidades. Tem famílias que pedem mais, outras que estão sempre com sentimento de dívida. Por quê? Porque as bolotas que eu mostrei no slide, elas vão se sobrepondo e vão se diferenciando em cada momento de vida das famílias. E a escola não tem como cobrar isso, mas tem a responsabilidade de oferecer. Passa, por favor. E aí, então, calendário. Esse texto que está aí não é para eu ler, não é só para contar para vocês que o texto no Classroom para as famílias era nessa linguagem. Lá no balão, no início de cada mês, construímos o calendário, não é mesmo? Quem que é o leitor ideal desse texto? É a criança. Criança de 4 anos está alfabetizada? Não, mas o texto é pensado para ela. Não é ensina para a mãe ensinar, mas é pai, leia esse texto para a criança que ele vai entender. O leitor ideal das orientações é a criança. E quando é para a família, a gente tem orientações para a família. Ao fazer os quadradinhos, tá. Se a criança não conseguir escrever os números todos de uma só vez, não há problema, você pode continuar a escrever para ela. Ou pode continuar esse calendário num outro dia. Ou mesmo, imprima os números para que ela possa copiar. Isso é orientação para os pais ou para os adultos. Agora, a atividade é para a criança. E por que o calendário? Na mesma linha da rotina. Passa, por favor. As crianças constroem o calendário, colocam onde é possível em sua casa. Esse que parece uma bandeirinha, por exemplo, não é a orientação que a gente ofereceu, mas foi o jeito que a família escolheu. Cumpre a função de ir acompanhando dia a dia, ir marcando, tem encontro, não tem, tem qual atividade, hoje é aniversário de fulano, hoje não tem balão. Cumpre. Menino vai aprender a escrever número? Vai, mas mais que isso, vai usar um texto que precisa de número para comunicar, para cumprir a sua função social. Passa, por favor. E aí é uma menininha de 4 anos mostrando a rotina impressa, a rotina que ela completou e o calendário da casa dela.
Passa, por favor. Junto a isso, o que o menino precisa? Brincar. Qualquer brincadeira. Mas, se for orientada, melhor. Então, o que a professora fez? Fez uma sequência didática de construção de brinquedos que precisam do vento para funcionar. Isso tem a relação com o quê? Momento do ano. E isso pode acontecer em diferentes espaços. E o texto instrucional, passo a passo. E para ajudar as crianças, um PowerPoint com imagens. Olha como precisa de oferecer elementos. Todas as famílias fizeram os brinquedos? Não. Mas a gente ofereceu. Muitas fizeram? Fizeram. Na ordem e no tempo da escola? Não. E é importante que isso tenha espaço também, porque senão é só o sentimento de dívida que vai sobrar. Passa, por favor. Então, ajudar a criança a ler a imagem, a usar diferentes materiais, a experimentar o efeito do que ela construiu, depois em forma de brincadeira. Passa, por favor. Diferentes fontes, né? Diferentes gêneros discursivos e imagens. Passa, por favor. E também vídeo da professora. Então, a professora está ensinando a construir um dado. Por que ela está ensinando a construir um dado se essas crianças podem ter jogos em casa com dados e pegar emprestado? Essa também é uma possibilidade. Mas que para esse jogo era dado de 1, 2, 3. E é raro ter um jogo que tenha dado de 1, 2, 3. E aí a professora ajuda a construir. E tem outras ideias para construir. Ela oferece uma. Passa, por favor. E a mãe ensina outra. E que socializa com as outras crianças. E a menina de 4 anos faz o vídeo igual a professora. Passa, por favor. E constroem as trilhas. Então, veja bem, jogo o dado, identifico o número, faço correspondência termo a termo, 1, 2, 3, 4. Jogo de novo, tiro 3. Sabe o que criança de 4 anos faz? Ao invés de andar 1, 2, 3, ela volta para a casinha do 3. Olha como que uma trilha numerada pode interferir na lógica da criança de andar na trilha. E aí a mãe vai falar, não, minha filha, é para frente. O pai vai falar, tá vendo? Não está aprendendo nada, porque está na educação remota, tem que ir para a escola, vamos pôr pressão. O que eu estou contando para vocês? Que tudo isso tem feito parte e as crianças têm aprendido, mas aprendido nesse contexto. As famílias têm aprendido nesse contexto. E a escola também tem aprendido. E olha as trilhas, tem essa verde, tem essa outra embaixo, passa, por favor. Essa trilha de festa junina, passa, por favor. Passa. E tem os jogos que as próprias crianças constroem, que são outras possibilidades para aquele acervo que elas já têm em casa. Passa, por favor. Passa, por favor. Eis que, então, o Calil fala, pode voltar à educação infantil. Muitas escolas, quais? As particulares, já estavam em ponto de bala. Não terminou nem a frase, a porta estava aberta. 2 semanas depois que as EMEIs abriram. E ainda assim, algumas. Foi em processo. Mas, protocolos rigorosos. Qual que era o medo? Da gente ficar muito armada com as crianças e aquilo que elas estão precisando de vivenciar, que é o estar juntos, estarem juntas, melhor dizendo, ser cerceado. Qual seria a medida? Passa, por favor. Aliás, volta, desculpa. Crianças menores entram por um portão, crianças maiores por outro. Passa, por favor. Sistema de bolhas, que a gente na escola chama de grupos. Então, à esquerda é a professora com 3 crianças, agora construindo o calendário, que ela também ensinou a construir remotamente.
No centro, a aula com as mesmas 3 crianças, com a professora de inglês, e ao lado, a pessoa responsável pela limpeza da sala e do banheiro que estava sendo usado por essa turma. Essa turma tem quase 20 crianças, 3 optaram pelo modelo presencial. Hoje tem mais, mas isso é foto de primeira semana, viu, gente? Passa, por favor. A organização das salas, as caixas de brinquedos com nomes e A e B. Por quê? A turma de 20 crianças, se na sala, devido ao espaçamento, cabem 10, não pode ter mais de 10 crianças compondo uma bolha. Mesmo que em todos os momentos os espaços são maiores, a sala, como é o espaço de referência para fiscalização, se cabem 10, são 10. Então, uma turma de 20 crianças, se todas as crianças voltarem, são grupos A e B. Se 11 crianças voltarem, A e B, porque só pode 10. Passa, por favor. Os banquinhos, o X vermelho e o X verde, verde vale, vermelho não, passa. Pátios organizados em 2 ambientes para grupo A e grupo B, então tem pátio 1, pátio 2, brinquedo que pode usar, brinquedo que não, torneira que vale, torneira que não, mesa que vale, mesa que não, e as crianças pequenininhas tirando de letra, gente. Os saquinhos de máscara, máscara usada e máscara limpa, mãozinha para o álcool, ajeitando, a máscara vai caindo, gente, aí você pega a máscara com melequinha, aí você ajuda a colocar no saquinho do sujo, pega uma limpinha, enfim. É um desafio, mas as crianças estão tirando de letra. Passa, por favor. O aproveitamento preferencial dos espaços abertos, mesmo para aquelas atividades que classicamente aconteciam em sala, passa. Brinquedos que eram mais usados dentro de sala e por crianças pequenas 1 ano, tem sido muito bem aproveitado por crianças maiores, 4 e 5 anos, que também nos trouxe novas possibilidades. Estamos aprendendo com essas possibilidades. Outra, por favor. Os saquinhos, outra. E, gente, isto é o relatório. Semanalmente, toda sexta-feira, vai um acompanhamento do retorno presencial com os dados de saúde da escola. Quem teve febre, quem ficou sem trabalhar, criança que não foi, resultado de exame, tudo para as famílias. E para a própria comunidade interna. Passa, por favor. Mas, lembra que eu disse que tem criança no presencial e criança no remoto? Porque várias crianças não voltaram. E essa é a Dedéia, fazendo o encontro síncrono com criança em casa. Enquanto a meninada dela está no pátio com a auxiliar. Professora, gente, em 2 espaços, presencial e remoto. E fazendo planejamento para o remoto, aqueles textos todos que eu mostrei para vocês, e o presencial. E orientando a auxiliar para realizar atividades enquanto ela está no remoto. Aqui é desafio. Cada dia é um flash. Próximo, por favor. E agora, então, este é a referência de rotina que está indo para casa. Então, sempre tem o tempo do especialista, inglês, música e arte, e o tempo com a professora. E as outras atividades assíncronas para serem feitas junto com os adultos em casa. Passa. E aí nós começamos a ver coisas lindas. A professora na escola, a criança piquitita de 1 ano e meio, gente, pedindo coisas que ela está vendo pelo computador da escola. Olha o nível de percepção, leitura e interação. E aí a menininha foi lá e buscou o macaquinho para mostrar para a professora, que entendeu o que ela queria dizer, passa. E aí foi em seu armário, à esquerda, pegou a caixinha do livro e leu a história do macaquinho para a criança. E essa criança, gente, tem 1 ano e meio. E não tem interação e não tem aprendizagem? Tem. Mas precisa de olhos para escutar essa aprendizagem e potencializar essa aprendizagem. Passa, por favor.
E aí é só um exemplo daqui, no primeiro, professora construindo o calendário com as crianças no presencial e também com as crianças remotas. Embaixo, de avental verde, atividade para ajudar a refletir sobre o sistema de escrita. Em cima, à direita, professora Ana Luísa, desenvolvendo atividade com as crianças de primeiro período, e embaixo, o professor de música, trabalhando com as crianças, sons do berimbau na pegada da capoeira. Passa, por favor. Então, pessoal, veja bem, essa é uma atividade que a professora colocou, então. A televisão, esse equipamento tem em cada sala. Uma televisão maior, porque a gente tinha a expectativa das crianças na escola interagirem com as crianças em casa por meio dessa tela maior. O que aconteceu? No primeiro dia que nós andamos com o laptop pela escola, mostrando para as crianças o que elas encontrariam. Lembra que eu falei que era uma turma de 20 que chegaram 3? O que aconteceu com as outras 17, gente? Uma tristeza profunda. E aí, mãe, por que eu não vou para a escola? Como é que entende? E aí foi uma outra conversa. Primeiro, a intenção era boa, de ajudar as crianças a anteciparem, a perceberem esse ambiente, retomarem, enfim. Mas tem a cultura e a opção de cada família. E aí foi de mostrar para as famílias e para as crianças que as pessoas estão fazendo escolhas diferentes, e cada uma vai seguir a escolha que a sua família fizer. E que quando for o momento, nós estaremos na escola esperando. Mas temos muitas coisas que continuam remotamente. Então, quando isso equilibrou, aí sim, de novo, e agora nós estamos vendo o quê? Crianças em casa pedindo para chamar colega. Ô, Tuxa, essa professora, fulano tá aí? Chama para eu mostrar o brinquedo, não sei das quantas. Olha como é que eles já estão construindo novas possibilidades. E a professora, então, que estava fazendo essa atividade para essas crianças remotamente, num quadro que estava lá atrás, as crianças falaram, não estou vendo. O que a professora teve que fazer? Pega a cadeira, põe em cima da mesa, solicita um quadrinho menor para ficar perto da televisão. Então, gente, os ajustes, as adaptações, os apertos e as alternativas, volto a repetir, são diários. E agora é que está começando a ser possível alguma aproximação das crianças do presencial com as crianças do remoto. Passa, por favor. É isso, Léo, obrigada. Se você puder parar de compartilhar. Então, gente, eu garrei aqui numa primeira, porque eu sei que a gente só tem até 9h20, são 9h16, e eu espero que a Madu possa responder as indagações de vocês, eu também fico à disposição. O exercício foi de trazer algumas possibilidades que vêm aí dialogar com o cenário maior de interação escola-família e os medos e os anseios que a Madu muito bem nos apresentou. Madu, alguém escreveu pergunta no chat? Alguém quer abrir o microfone e fazer algum comentário, alguma pergunta? Nós temos 3 minutinhos. Ô, profs, a gente lá no chat perguntou muito sobre o que vem sendo feito na escola particular, se tem alguma... Se estamos levando alguma coisa disso para as escolas públicas, se estamos contribuindo com esse tipo de projeto em escola pública. Você arrasou, Alessandra? Já ia puxar a sua orelha. Vai ficar sem nota. Você e Doca. Veja bem, pessoal. Sim, tem muitas EMEIs fazendo projetos maravilhosos. Há 2 semanas atrás, eu participei de um encontro coordenado pela professora Mônica Batista, na Universidade Federal de Montes Claros, em que foram 2 relatos.
um de escola privada e uma de escola pública. E o relato da escola pública foi simplesmente bárbaro para crianças de educação infantil. Então, tem, sim, muitas iniciativas interessantes, que servem como exemplo, mas exemplo de outras que estão acontecendo. Mas isso não minimiza as diferenças sociais, econômicas, de acesso à tecnologia, de tempo e investimento das famílias. As diferenças permanecem, mas não é o mesmo que dizer, porque temos essas diferenças que não têm acontecido práticas de qualidade. Tem práticas maravilhosas na rede de ensino de educação infantil, tanto privada quanto pública. Eu gostaria de acrescentar, e acrescentando, e acho que já vamos encerrando também, né, pelo horário, que tem uma questão muito grave batendo as portas das comunidades em Belo Horizonte, que é a questão da fome, sabe? É uma realidade. Vocês devem estar acompanhando aí a questão da CUFA, né, a própria FUMEC fez um exemplar arrecadação aí de cestas, né? A fome, infelizmente, é uma realidade imediata na vida de muitas famílias nas periferias de Belo Horizonte. Junto com o vírus, assim, à medida que o vírus chegou à periferia, a fome foi junto. Então, tem umas questões imediatas, sabe, acontecendo, né, nessas comunidades, nesses locais, mas também tem, como a Doca disse muito bem, tem também muitas coisas boas acontecendo, muita situação de aprendizagem inovadora, muita coisa bacana acontecendo. Eu acho que a aprendizagem, ela tem circulado, sim, tanto nas iniciativas privadas, quanto nas iniciativas públicas, né, guardadas as diferenças aí de contextos mesmo, né, mas alguma aluna falou assim, educação é luta, né, é luta mesmo, educação é sempre luta, até a gente conseguir chegar numa equidade, né, a equidade ainda é distante para a gente, mas nós contamos com quem? Nós contamos com vocês, que vão chegar em breve, né, nos espaços educativos, e que cheguem com essa energia e com essas possibilidades de fazer diferente, né? Esse trabalho lindo, maravilhoso, que a Doca acabou de nos mostrar, é totalmente viável, sim, apesar das questões da internet, né, que é muito precária nas comunidades, é viável de ser feito, por que não? Né? Então, acho que é isso. Foi muito bom, gente, muito bom dividir a fala com você, Doca, obrigada. Foi bom mesmo. Tem uma colega que fala assim, a prática remota de algumas instituições é ruim, porque a prática presencial era ruim, porque está na concepção e não na tecnologia. Sim. Só que, quando foi para o remoto, ela ficou mais visível. E as escolas, sejam elas públicas ou privadas, que tinham uma concepção forte de educação infantil, de criança e de infância, continuaram buscando coerência com a educação remota. Então, nós temos problemas também de concepção, e não só tecnológico. Ele precede, né, Doca? A concepção precede. A colega está perguntando sobre a questão da atenção na tela, né? Eu acho, gente, que tem muito a ver com tentar sustentar o tempo de aula na tela para a criança. Eu acho que nessas possibilidades que a Doca apresentou, a atenção fica muito melhor, porque são tempos diferenciados, né? Possibilidades de interação diferente, é um outro jeito, né? Uma outra concepção. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Carmen. Obrigada aos professores. Obrigada aos
estudantes. E obrigada, Madu, pela parceria, me mandar seu WhatsApp, seu PowerPoint pelo WhatsApp maravilhoso, aquele slide mais caprichado, adorei. Enfim, estamos somente abrindo, né, a possibilidade de discutir educação, psicologia, psicopedagogia nessa semana acadêmica. E obrigada também ao Léo aí pelo suporte técnico. É isso. Um abraço para todos e todas, gente. Até Obrigada, aí as próximas gente. Palestras. Para você também, obrigada. Beijo para as duas. Beijo, Claudinha. A gente devia levar para as escolas públicas, vocês deviam aproveitar os alunos seus para a gente levar isso para os professores, a gente treina os professores. Né? Sim, e também dá visibilidade para as práticas excelentes das escolas públicas, para não ficar parecendo que lá não está acontecendo. Também traríamos de lá para cá, boa ideia. Isso. É mesmo, muito bom. Beijo, obrigada, gente. Bom dia.